Em 1928, um agricultor na Síria estava arando seu campo quando o arado bateu em algo duro. O que ele desenterrou naquele dia mudaria para sempre a forma como entendemos a Bíblia, porque enterradas naquele solo havia tábuas de argila com mais de 3.000 anos, e nessas tábuas estava escrita uma religião inteira. Uma religião que, segundo alguns, é a verdadeira origem da fé de Israel. Uma religião que, segundo eles, prova que Yahvé, o Elohim da Bíblia, não passa de uma cópia de outro Deus mais antigo, mais popular. O nome dele? Baal. Hoje vamos conversar sobre por que essa afirmação é fundamentalmente equivocada. E vamos terminar em uma sala de julgamento no meio da noite, onde o sumo sacerdote rasga as próprias vestes diante de Yeshua. Porque naquele exato momento, todas as peças de um argumento de 1000 anos finalmente se encaixam. Existe uma ideia que circula bastante na internet, especialmente em espaços céticos, dizendo que o Elohim da Bíblia é apenas uma versão remodelada de Baal, o deus cananeu da tempestade. Os defensores dessa teoria apontam para paralelos reais entre a mitologia cananeia e textos da Tanar. E sim, esses paralelos existem, eu não vou fingir o contrário. Mas o que essa leitura ignora é o porquê. Por que os autores da Tanar conheciam tão bem as histórias de Baal? E por que eles incluiriam ecos delas em seus próprios escritos sagrados? A resposta, eu acredito, é simples e ao mesmo tempo brilhante. Os autores bíblicos não estavam copiando Baal. Eles estavam desmontando Baal, peça por peça, durante séculos. Eles pegaram seus melhores títulos, seus poderes mais impressionantes, suas histórias mais marcantes e lentamente transferiram tudo para Yahvé. E o ponto culminante desse argumento, o momento em que ele finalmente é selado, vem nos lábios de Yeshua diante de Caifás. Vamos começar pelo começo. A cidade que aquele agricultor descobriu se chamava Ugarit. Era uma cidade da Idade do Bronze, próspera e cosmopolita, soterrada por volta de 1200 antes da Era Comum e perfeitamente preservada sob a terra. Entre suas ruínas, os arqueólogos encontraram um arquivo inteiro de tábuas de argila, contendo o que hoje chamamos de ciclo de Baal, a mitologia central da religião cananeia. O nome Baal, na verdade, é um título, significa senhor ou mestre. O nome próprio dele era provavelmente Hadad, que carrega a ideia de o trovejante. E isso já nos diz tudo sobre quem ele era. Baal era o deus da tempestade. Ele controlava a chuva, o relâmpago, as nuvens carregadas que vinham do mar Mediterrâneo no inverno. E aqui está o ponto que precisamos entender. Os povos que adoravam Baal, incluindo infelizmente muitos israelitas em diferentes momentos da história, viviam em uma região onde a sobrevivência dependia inteiramente das chuvas de inverno. Sem chuva não havia colheita. Sem colheita, as famílias morriam de fome. Era uma equação simples e cruel. Então, quando dizemos que Baal era popular, não estamos falando de uma preferência religiosa abstrata. Estamos falando do Deus que, na visão daquele povo, decidia se o seu filho ia comer no próximo ano. O ciclo de Baal narra suas grandes batalhas. Primeiro, ele derrota um monstro do mar chamado Yam, que é literalmente a palavra hebraica para mar. É de onde vem o nome Yam Suf, traduzido em português como Mar Vermelho. Depois, Baal constrói um palácio em uma montanha sagrada. Em seguida, ele morre, descendo ao reino de Mot, o deus da morte. A terra se torna estéril, as chuvas param. E então sua irmã, uma deusa guerreira chamada Anat, vinga sua morte e Baal ressuscita. As chuvas voltam. O ciclo agrícola recomeça. Morte e ressurreição, todos os anos. Quando os profetas de Israel gritam contra a adoração de Baal, é fácil pensar, como esse povo podia ser tão tolo? Eles acabaram de ver Yahvé dividir o mar. Mas a tentação não era teórica, era prática. Era a tentação de garantir todas as possibilidades. Adorar Yahvé no Shabat e deixar uma oferta discreta no santuário de Baal na terça-feira, só por garantia. E sabemos, por uma inscrição arqueológica encontrada em Kuntilet Ajrud, no nordeste do Sinai, que houve israelitas que escreveram literalmente Yahvé e sua Ashera. Estudiosos debatem o que exatamente isso significa, se uma esposa divina ou um objeto de culto associado. Mas o que é claro é que as fronteiras teológicas haviam ficado terrivelmente borradas.
Esse é o cenário em que os autores da Tanar escreveram. Esse é o adversário contra o qual eles estavam construindo um argumento. Agora, é aqui que a história fica fascinante. Nas tábuas de Ugarit, há um título que aparece dezenas de vezes para Baal. É a frase que, sem sombra de dúvida, identifica o personagem da história. Esse título é O que cavalga sobre as nuvens, o Cavaleiro das Nuvens. Era o equivalente antigo a dizer o Cavaleiro das Trevas. Você ouvia essa frase e sabia imediatamente que era Baal. Não havia ambiguidade. Pois bem, no Salmo 68, versículo 4, lemos: Cantai a Elohim, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens. A frase é idêntica, mas o sujeito é Yahvé. E não acontece apenas uma vez, acontece várias vezes na Tanar. Repetidamente, os autores bíblicos pegam um título mais reconhecível, de Baal, aquele que toda criança em Canaã associava com o Deus da tempestade, e o entregam a Yahvé. A mensagem é clara e ela é audaciosa. Aquilo que vocês pensam que Baal é, Yahvé realmente é. Aquilo que vocês acreditam a Baal, as nuvens, a chuva, a vida, tudo isso pertence a Yahvé. Baal não tem nada. E não para por aí. Existe um salmo, o Salmo 29, que muitos estudiosos acreditam ter sido originalmente um hino a Baal, adaptado e reescrito para Yahvé. Quando você lê o salmo sabendo disso, ele se torna quase irônico. É um poema cheio de imagens de tempestade. A voz de Elohim trovejando sobre as águas, quebrando os cedros do Líbano, sacudindo o deserto. Cada imagem vem do território de Baal, e a tese inteira do salmo é uma só. Isto é Yahvé, não Baal, Yahvé. Outro paralelo importante envolve uma criatura chamada Liviatã, ou Leviatã. Ele aparece em vários textos, no Salmo 74, em Isaías 27 e no livro de Iov, ou Jó. Leviatã é descrito como uma serpente marinha de várias cabeças que Yahvé derrota. Nas tábuas de Ugarit, Baal luta contra uma serpente quase idêntica chamada Lotã. Os nomes são etimologicamente ligados. É a mesma criatura, com basicamente o mesmo nome. E no ciclo de Baal, a vitória sobre Lotã é o ato fundador do reinado dele. É o que prova que ele merece ser rei dos deuses. Em Isaías, a descrição da serpente, a serpente fugitiva, a serpente tortuosa, usa expressões praticamente idênticas às que aparecem nas tábuas de Ugarit, descrevendo Lotã. Exceto que, em Isaías, quem mata a serpente não é Baal, é Yahvé. Cada vez que Baal é creditado por algo, os autores bíblicos silenciosamente entram e redirecionam o crédito. Agora, com tudo isso em mente, considere a história do profeta Eliahu, ou Elias, no Monte Carmelo. Há 3 anos e meio não chove em Israel. E lembra qual é a função primária de Baal? Mandar a chuva. Há 3 anos e meio ele está, digamos, ausente. Elias desafia os profetas de Baal para uma competição. Cada lado prepara um sacrifício. O Deus que responder com fogo do céu é o verdadeiro Elohim. Os profetas de Baal gritam, dançam, cortam-se com facas, e isso, vale notar, era um ritual cananeu específico ligado ao luto pela morte anual de Baal. E nada acontece. Elias então começa a zombar deles. Talvez Baal esteja meditando, ele diz. Talvez esteja viajando, talvez esteja dormindo, talvez esteja ocupado com outra coisa. Isso não é apenas humor. Elias parece estar fazendo eco deliberadamente da própria mitologia cananeia. Nas tábuas de Ugarit, depois que Baal morre, sua irmã Anat e a deusa solar precisam ir procurá-lo, despertá-lo. Os textos repetem essa ideia continuamente. Baal precisa ser acordado. Elias conhecia a mitologia e ele estava devolvendo aos profetas as próprias histórias deles. Ele estava dizendo, em essência, eu li seus textos, eu sei que seu Deus não vai responder, porque a sua própria mitologia diz que ele dorme, desaparece, morre. Elias ora uma vez, e o fogo desce do céu. E logo em seguida, naquele mesmo dia, a chuva volta. A seca que Baal não conseguiu encerrar termina imediatamente.
Yahvé vence no território de Baal, fazendo exatamente o que Baal deveria fazer, e nem isso ele fez. E agora chegamos a um dos textos mais importantes da Tanar, e talvez o mais fascinante de todos para essa discussão. O profeta Daniel tem uma visão. Ele vê uma figura anciã, de cabelos brancos, sentada em um trono de fogo, cercada por uma corte celestial. Milhares de anjos, livros sendo abertos, um julgamento em andamento. E então, uma segunda figura aparece. Daniel escreve: Eu via nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante a um filho do homem. Em hebraico, filho do homem é Ben-Adão, significa literalmente ser humano. Mas Daniel não está descrevendo um simples humano, ele está descrevendo alguém que vem com as nuvens do céu. Ele está usando, e isto é absolutamente crucial, a frase de Baal. Lembra? Aquele que cavalga sobre as nuvens, o cavaleiro das nuvens. O título que, na Tanar, foi aplicado repetidamente a Yahvé. E agora aparece de novo. Mas, desta vez, a frase não descreve o ancião de dias. Ela descreve uma segunda figura, uma figura humana, que se aproxima do trono e recebe um reino que jamais terá fim. Pause comigo nesse pensamento. A estrutura da visão de Daniel reproduz, com precisão impressionante, a estrutura do ciclo de Baal. No mito cananeu, o deus pai El, o ancião, preside sobre a corte divina, e Baal, o guerreiro mais jovem, recebe a realeza. Em Daniel, o ancião de dias preside, e o filho do homem recebe o reino eterno. A diferença é que, durante 1000 anos, os autores bíblicos vinham argumentando que tudo aquilo que o ciclo de Baal descreve é, na verdade, sobre Yahvé. Então agora, em Daniel, temos duas figuras, ambas divinas, ambas Yahvé em algum sentido misterioso, ocupando os papéis que a mitologia cananeia atribuía a dois deuses diferentes. E aquele que recebe o reino, aquele que vem com as nuvens, é humano. Essa visão se tornou um enorme tema de debate teológico no judaísmo do Segundo Templo. Quem é o Filho do Homem de Daniel 7? Quem é essa segunda potência no céu, como alguns rabinos a chamavam? Há séculos de literatura judaica especulando sobre essa identidade. E então, Yeshua aparece. É a noite anterior à crucificação. Yeshua está diante de Caifás, o sumo sacerdote. Caifás está frustrado, tentando encontrar acusação suficiente. Finalmente, ele faz a pergunta direta. Eu te conjuro pelo Elohim vivo, dize-nos se tu és o Machia, o filho de Elohim. E Yeshua responde com palavras cuidadosamente escolhidas. Em Mateus 26, versículo 64, ele diz: Tu o disseste, mas digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso é Daniel 7 entrelaçado com o Salmo 110. Yeshua acabava de combinar em uma única frase as duas passagens mais explicitamente messiânicas de toda a Tanakh. E Caifás entende imediatamente. O versículo seguinte registra que ele rasga as suas vestes, o gesto cultural judaico que indica que se ouviu uma blasfêmia genuína e grave. Ele não precisa de mais testemunhas, ele já tem o que precisa para enviar Yeshua à cruz. Porque Yeshua não estava apenas dizendo que era o Machia, ele estava reivindicando ser a figura de Daniel 7, o filho do homem que vem com as nuvens, o cavaleiro das nuvens. Ele estava dizendo, em essência, eu sou o ponto final do argumento que os autores bíblicos vêm construindo há 1000 anos. Aquilo que vocês pensavam que Baal era, o rei divino que derrota o caos, derrota a morte e reina para sempre, sou eu. E eu vou provar atravessando a morte e ressuscitando do outro lado. Pense no contraste. O ciclo de Baal tinha morte e ressurreição todos os anos. Era um mito para explicar as estações, para explicar por que as chuvas voltavam. O argumento que percorre dos Salmos a Daniel e culmina nesse momento na sala do julgamento é que haveria uma morte e ressurreição que não faria parte de um ciclo. Uma única morte, uma única ressurreição, uma que realmente faria algo, uma que encerraria a história. Caifás passou a vida estudando esses textos. Ele entendia o debate sobre Daniel 7.
Ele sabia o que a linguagem do Cavaleiro das Nuvens significava. E quando ele rasgou suas vestes, foi porque Yeshua acabara de reivindicar ser um com Yahvé. E aqui está o detalhe que mais me impressiona. As tábuas de Ugarit, aquelas que nos dão o ciclo de Baal inteiro, só foram descobertas em 1928. Os autores que escreveram os Salmos, Isaías, Daniel, eles não tinham ideia de que 3.000 anos depois, alguém encontraria essas tábuas e poderia confirmar que sim, eles estavam fazendo exatamente o que parecia que estavam fazendo. Eles escreviam para o povo deles, em seu próprio tempo. E mesmo assim, quando colocamos o ciclo de Baal lado a lado com a Tanakh, vemos um padrão tão consistente, tão deliberado, tão coerente ao longo de 1000 anos, que é difícil não sentir que estamos diante de algo que sabia exatamente para onde estava indo o tempo todo. O argumento começou nos Salmos, passou pelos profetas, foi cristalizado em Daniel e foi selado em uma sala de julgamento no meio da noite com o sumo sacerdote rasgando suas vestes. Porque o homem diante dele acabara de declarar que toda a história, do início ao fim, era verdadeira. Yeshua reivindicou ser Yahvé em carne, e ele o fez usando o título que o mundo antigo havia atribuído a Baal, e que a Tanakh, em uma operação teológica de 1000 anos, havia transferido peça por peça para o Elohim de Israel. Eu acho isso, sinceramente, extraordinário. Se você gosta desse tipo de mergulho profundo nas Escrituras, considere se inscrever no canal e compartilhar com quem também gosta. E até o próximo vídeo. Shalom!